Como mudar crenças limitantes? Vamos lá, se você quer aprender a fazer isso. Bem, caso você não me conheça, meu nome é Tauan, eu sou entusiasta metafísico e basicamente eu dedico a minha vida, porque é uma paixão natural que eu tenho, a estudar conhecimentos de fontes canalizadas, como Seth, como Bashar, como Abraham Hicks e outros seres que são canalizados e explicam sobre a natureza da realidade. Conhecimentos transracionais, que usam a lógica, mas que são totalmente não dogmáticos. E que atualmente a nossa ciência, conhecida como física quântica, está chegando nas mesmas conclusões. Então eu resolvi pegar um atalho e aprender com quem sabe. Agora, a existência desses seres, se as canalizações são reais ou não, não importa no final das contas, porque as informações são totalmente práticas e totalmente científicas no final das contas, e nós podemos comprovar se funcionam ou não. Nós não somos obrigados a acreditar que essas informações são reais. Nós podemos testá-las. Nós não precisamos acreditar na existência de outros seres. Mas se você parar para estudar esses seres, você vai perceber que os canalizadores eles não se conhecem. Essas canalizações foram dadas em diferentes épocas e todas elas explicam, cada um através de sua singularidade, né? Todas elas explicam sobre a natureza da realidade de forma congruente. Não há desacordos entre as informações que são passadas entre o ser X e o ser Y, entre Seth e Bashar. Todos eles explicam que, no final das contas, isso que chamamos de realidade é uma espécie de simulação autorreflexiva que está refletindo para nós o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, nossa própria energia, nossa própria vibração. Todos eles dizem que nós, no final das contas, criamos literalmente nossa própria realidade. Eu e o Pai somos um. Vós sois deuses. Enfim. Que a consciência é o fundamento da realidade e não a matéria, como nós somos condicionados a acreditar. E que a matéria de matéria não tem nada, que é pura informação, pura energia. E que o mecanismo, a forma em que nós criamos nossa própria realidade aqui, são as crenças. Mas caso você não seja desse mundo da metafísica, você já deve ter escutado que as crenças, elas te impedem ou te permitem viver os resultados, a vida, a realidade, da forma em que você gostaria de viver. Então é muito importante esse tema, é muito importante aprender a lidar e mudar crenças, porque no final das contas, as crenças, elas são os mecanismos pelos quais você cria a sua própria realidade. Aqui, pelo menos, nesta realidade física. Ah, tá, mas só existe essa realidade física. Não, não só existe essa realidade física, tá? Não é porque você não consegue perceber com seus sentidos físicos, não é porque a nossa ciência é mais avançada, não tem os equipamentos, a tecnologia necessária para perceber que não exista. Existem, sim, outros níveis de existência. Onde você, como consciência, mesmo sem o corpo, consegue acessá-las através de projeção astral, através de meditação profunda, e nos sonhos você acessa direto. Só que aprendeu a esquecer, aprendeu a não se lembrar dos sonhos que você tem. Os sonhos são outra camada de realidade, são tão reais quanto essa realidade aqui. Mas enfim, isso é uma metafísica um pouco mais avançada e poucos estão prontos para ouvir sobre isso. Mas a questão é que nossas crenças, elas moldam literalmente a nossa própria realidade. É impossível eliminar as crenças, pelo menos enquanto você for um ser físico e se expressar fisicamente, você continuará expressando crenças. Crenças nada mais são do que definições
que nós temos sobre a realidade. A realidade, no final das contas, se nós não tivéssemos a nossa faculdade mental, nós não daríamos rótulos, definições, significados para a realidade. Ela seria o é. O que é a realidade? É. Ponto. Não é isso nem aquilo. Ela é. Se a gente pergunta para uma águia o que é a realidade, ela responde é. Ela responde, entre aspas, né? Se a gente pergunta para um tigre o que é a realidade, ele vai responder a realidade é. Se a gente responde para uma borboleta o que é a realidade é, ela irá responder a realidade é. Toda interpretação, todo significado, toda definição que a gente tem sobre a realidade é uma crença. E crenças não são boas nem ruins, não são positivas nem negativas. Assim, crenças mais alinhadas com verdades científicas, universais, e há crenças totalmente desalinhadas, como a Terra é plana. Mas no final das contas, todo indivíduo, toda consciência com livre-arbítrio, que acredita em determinada crença, seja ela uma crença alinhada com verdades, seja ela desalinhada com essas verdades, ainda assim está criando sua própria experiência de realidade e está vivenciando a experiência daquela crença que ela acredita ser uma verdade, ser uma descrição exata sobre a realidade. E nossas crenças, elas fazem isso, e há uma pegadinha nas crenças. Porque quando você acredita que, por exemplo, você é incapaz, você realmente se torna incapaz. E toda a realidade, todo o seu ser, pensamentos, emoções, comportamentos, resultados e padrões inconscientes, tudo, tudo, tudo realmente está te comprovando que a realidade é assim, você é incapaz, você é inadequado. E acreditando nisso, você só recebe esse reflexo. Então reforça e reforça e reforça e reforça que realmente eu sou inadequado, realmente eu sou incapaz. E nisso continua nesse ciclo, achando que essa sua crença, que parece ser uma característica fundamental do seu ser, da realidade, é imutável, é uma verdade absoluta sobre a realidade. É uma descrição exata sobre o que é. Quando, na verdade, se você começasse a acreditar em uma nova verdade sobre si, você começaria a pensar de forma diferente, a sentir de forma diferente, a se comportar de forma diferente, a ter resultados diferentes e receber reflexos, sincronicidades que realmente estão te comprovando que, opa, você também está certo em pensar, em acreditar diferente. E quando eu digo crenças, eu estou falando de fé. Fé não é algo que você precisa aprender a ter, você não precisa aprender a confiar, porque fé já é uma característica natural de nosso ser. Aqui, nessa realidade física, nós estamos 100% do tempo confiando 100% em uma verdade. Ah, mas eu não tenho fé em nada. Então você está acreditando 100% que não tem fé. Essa é uma fé. É impossível não confiar 100% em algo enquanto você for um ser físico. Porque no momento em que você parar de acreditar 100% em algo, ou se alinhar com os acordos e as crenças coletivas, você deixará de existir e se expressar fisicamente. E no final das contas, morte não existe, tá? Só pra cortar aqui e evitar interpretações erradas do que eu falei. Mais pra frente a gente conversa sobre isso. Bem, entendido que você está o tempo todo confiando 100% que algo é real, é uma questão não de eliminar crenças, porque isso é impossível. É uma questão de escolher as crenças que te permitem viver a realidade que você prefere, ser quem você prefere ser. E para isso, o primeiro passo fundamental é ter clareza sobre o que você quer. E para ter clareza sobre o que você quer, basta você pegar um papel e uma caneta, escrever no topo desse papel qual realidade eu prefiro viver e que verdadeiramente me entusiasma só de pensar em viver. E daí escreve tudo, 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 tudo que você realmente gostaria de viver.
O que realmente te excita, te gera uma alegria só de pensar em viver. Tem clareza? Próxima coisa é quem eu preciso ser. Aí eu preciso ser assim, assim, assado. Eu preciso vestir tal roupa, eu preciso ter tal rotina, eu preciso ter tais comportamentos, eu preciso ter e estar trabalhando em tais projetos, eu preciso me mudar para tal localização. Enfim, quem você precisa ser, qual pessoa você precisa ser, qual versão sua você precisa ser, como você precisa ser para viver essa realidade que você disse que deseja, ok? Feito isso, agora você vai se perguntar: quais crenças eu preciso ter para estar vivendo essa realidade? Ou quais possíveis crenças uma pessoa que já está vivendo uma realidade parecida com essa tem para viver tal realidade? Ah, ela tem a crença de que dinheiro é fácil, ela tem a crença de que onde ela toca vira ouro. Ela tem a crença de que onde ela vai, ela é ouvida, ela é amada, as pessoas gostam dela. Ela tem a crença que críticas não importam, porque há diversas pessoas que se beneficiam daquilo que ela fala. Ela tem a crença de que o jogo não é o dinheiro, o jogo é gerar valor para a vida das pessoas. E vai anotando todas as crenças que ela tem. Que essa sua versão tem, ou que uma versão de alguém tem para viver tal realidade parecida. Fez essa lista de crenças? Tem consciência do que você precisa começar a confiar que é verdade? O que você precisa fazer é entender que todas as verdades são igualmente válidas. Todas as crenças são igualmente válidas. Todas. Todas as realidades são igualmente reais, igualmente válidas, iguais. Potenciais iguais de acontecerem. Todos. Todas as realidades. E você, pela sua natureza de ser, e aqui vai um assunto um pouco mais profundo, que eu não vou me aprofundar aqui, você possui todas as crenças disponíveis para acessar. É como um rádio, imagina um rádio. Tem diversas estações exatamente aqui, exatamente agora, sobrepostas, cada uma em uma frequência específica. Mas são invisíveis para os nossos sentidos físicos, porém, elas existem, nós sabemos que elas existem. Se a gente pega um aparelho de rádio, sintoniza esse aparelho de rádio em tal frequência, por ressonância vibracional, ele começa a traduzir essa frequência em sons. E aí começa a tocar essa estação. Da mesma forma, imagina que cada realidade possui uma frequência específica. Uma realidade de extrema prosperidade financeira possui uma determinada frequência específica. As pessoas que estão vivendo essa realidade estão nessa frequência. Enquanto as pessoas, sei lá, de classe média estão na frequência de classe média, enquanto as pessoas de extrema abundância, de escassez, de extrema pobreza, estão vibrando nessa frequência, devido às suas crenças, devido às suas condições de nascimento, e que podem ser mudadas, se elas tiverem os conhecimentos certos, não conhecimentos de que só reforçam que ela é vítima, que ela não tem poder, que aquilo ali é tudo que existe, que nasceu pobre, vai morrer pobre, que a vida é difícil, que é tudo difícil, que ganhar dinheiro é difícil, que ela não tem valor. E todas essas ideias limitantes que a gente tem aí que partem de uma mentalidade mais militante que só reforçam o vitimismo. Entendido que todas as crenças estão disponíveis, assim como várias estações de rádio. É uma questão de selecionar a rádio que você quer, a frequência que você quer, e uma questão também de entender que todas as crenças, todas as estações são igualmente válidas. E dependendo da crença que você tem, é a frequência que você vai viver. Porém, existe um certo nível de habilidade. No início, quando você está aprendendo uma habilidade nova, você precisa estar consciente do que está fazendo, o passo a passo ali de estar fazendo aquilo. Por exemplo, quando você começa a aprender a dirigir um carro, você possui uma
uma incompetência consciente. Você sabe que não sabe dirigir um carro. E na medida em que você vai treinando, você vai criando uma competência consciente, ou seja, você sabe que sabe dirigir, mas ainda precisa ali ficar olhando a marcha, ficar atento ao ponto da embreagem e vários outros níveis de atenção que você precisa ao dirigir um carro, certo? Até que você cria treina, 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 dirige, dirige, dirige e cria um certo nível de habilidade, de capacidade em que se torna uma competência inconsciente. Você simplesmente sabe fazer aquilo sem precisar ficar pensando em passar a marcha, no ponto da embreagem e tudo mais que envolve dirigir um carro de forma segura, certo? Da mesma forma é com mudar crenças. É importante que você comece a confiar que mudar é fácil. Comece a confiar que todas as realidades são possíveis e comece a confiar que você cria sua própria realidade. Você não é impotente. Sua vida pode ter sido uma merda até então, mas você não é impotente. Você pode mudar. E tudo começa com uma decisão em mudar, em uma escolha em mudar. Mas mudar para quê? Faça o exercício, tenha clareza sobre o que você quer. Basta escrever o que você quer, o que te entusiasma. Essa lista pode mudar daqui a 2 anos, não tem problema, mas aquilo vai te dar uma direção, vai setar uma direção sobre o que você precisa se sintonizar agora, sobre qual frequência você precisa se sintonizar agora. E essa frequência está baseada naquilo que você tem fé que é verdade. Por isso que eu pedi para você listar quais são as crenças, as possíveis crenças, porque no final das contas, você só vai saber quando você começar a se sintonizar com essa frequência. Quais são as crenças de fato. Mas quais são as possíveis crenças que você precisa começar a ter? Então, ao fazer isso, ao saber quais são essas possíveis crenças, você vai tomar a decisão de agora, não importa o que aconteceu até hoje, não importa o que aconteceu até agora, agora eu crio minha realidade, sempre criei minha realidade, mas de uma forma inconsciente. Agora eu vou criar de uma forma consciente. A partir deste momento, essas são as minhas crenças. Então, todos os dias, reforce que você é essa pessoa. Confie que você é essa pessoa. Não importa o que aconteceu, não importa o que você acha que lembra do que aconteceu. Em um sentido mais metafísico da coisa, multidimensional da coisa, existem infinitas realidades paralelas, assim como existem infinitas estações de rádio. Quando você muda a sua frequência, você tem um passado completamente novo, porque em um sentido linear você é uma pessoa completamente nova. E para ser uma pessoa completamente nova, em nossa perspectiva linear e nosso raciocínio linear, é preciso haver um s uma certa linearidade de causa e efeito. Eu só sou assim porque X aconteceu. Então, quando você muda no momento presente, você muda o seu passado. Porque o passado não existe de fato, não sei se você percebeu, você só tem memória do que aconteceu. E memórias não são exatamente o que aconteceu, são distorções e interpretações sobre o que aconteceu. Eu e você, nós podemos relembrar de um determinado evento. Cada um vai relembrar desse evento de uma determinada perspectiva, de sua própria perspectiva, de suas crenças atuais, certo? Serão memórias distorcidas, mas mesmo assim, o nosso subconsciente não faz distinção daquilo que ele está vivenciando, daquilo que ele está imaginando. Então, por isso que as memórias parecem tão reais, porque você revive essas experiências quando relembra dessas experiências. Mas quando você decide ser uma nova pessoa no momento presente, que não precisa de condições, a não ser que você acredite que precisa de condições. Eu preciso de condições para me definir como uma pessoa extremamente próspera, financeiramente falando. Porque, né, a maioria das pessoas que só querem dinheiro. E tudo bem. Mas eu preciso ter 1 milhão na minha conta para me definir como uma pessoa próspera. Não é assim que funciona. Crer é ver. Você precisa acreditar que é, saber que é, começar a se sintonizar nessa frequência. Mesmo que não saiba, você vai fazer um esforço consciente, porque no final das contas você já contém uma sabedoria intrínseca, você já tem acesso ao que chamamos de inconsciente coletivo e
Essas informações já estão disponíveis para você acessar. Esse nível frequencial já está disponível para você acessar. Você precisa começar a intencionar acessar, que é uma incompetência consciente. Você precisa começar a fazer isso de forma consciente, a se treinar a fazer isso. Que, que na medida em que você continuar fazendo isso, vai se tornar cada vez mais fácil continuar fazendo isso de forma natural, de forma automática, de forma inconsciente, sem precisar pensar que você está fazendo isso. Você simplesmente vai acordar um dia, vai olhar sua conta no banco. Caramba, tem um dinheiro que eu sempre quis. Mas antes de ter o dinheiro que você sempre quis, você precisa se manter alinhado nessa frequência. Treinando, treinando, realinhando, realinhando, prestando atenção no que você está fazendo agora. Mais uma vez, crenças influenciam crenças que influenciam crenças. É muito mais fácil mudar quando você expande sua compreensão sobre você, sobre a realidade, sobre como tudo funciona. E entender que você é consciência, que a realidade acontece dentro de você, que a consciência é o fundamento da realidade, que você contém todas as crenças, que não é uma questão de eliminar crenças, é uma questão de selecionar as crenças que você prefere e soltar as crenças que você vem carregando, bagagem dos outros que você aprendeu, que são falsas bagagens. Soltar essas bagagens e continuar escolhendo em uma base consciente enquanto você segue o caminho do seu entusiasmo, segue o caminho do seu coração. E neste caminho você vai se deparar com crenças que são inconscientes. Opa, bloqueio, medo, ansiedade, estresse, padrões inconscientes negativos. Ah, tem uma crença por trás, porque não existe nenhum padrão de pensamento, nenhum padrão de emoção, nenhum padrão de interpretação, nenhum padrão de comportamento, nenhum padrão de resultado que não seja gerado por crenças. Opa, padrão inconsciente negativo. Tem uma crença aí. Ok? Que crença eu tô acreditando? O que possivelmente eu tô acreditando para ter essa emoção? E há um certo script para se seguir, para eliminar crenças quando você se depara com esses padrões inconscientes. E que eu ensino na masterclass dentro do MPR. O que é o MPR? O MPR significa Mestre da Própria Realidade. É um sistema educacional de metafísica, de autodesenvolvimento e também agora eu estou entrando em um nível mais de empreendedorismo digital lá dentro, para ajudar as pessoas a criarem negócios online, mas não é o foco, tá? Não é o foco ainda. E lá no MPR você vai encontrar todas as informações que você precisa. E eu liberei uma masterclass onde eu ensino realmente a saber como aplicar esse conhecimento em sua vida de uma forma eficaz, de uma forma que seja simples, de uma forma que não haja sofrimento e de uma forma que você veja a magia acontecer e perceba que você tem muito mais poder do que imagina que tem. Que mudar é muito mais simples do que é dito por aí. Que não é necessário anos e anos de terapia para mudar, a não ser que você acredite que precise de anos e anos de terapia para mudar. Anos e anos de psicanálise para mudar. Anos e anos para ser feliz. Sendo que a felicidade é intrínseca ao nosso ser. O êxtase é nosso direito de nascença. Ser quem nós somos já é autorrealização. Não precisa ir para uma caverna. Não precisa ir para um templo, ficar meditando para se encontrar, para saber sua essência, para viver de acordo com a sua essência, com a sua autenticidade de ser. E o MPR é para quem sabe disso. E para quem se alinha com essas verdades mais metafísicas, com esses conhecimentos mais metafísicos. Eu faço um convite para você entrar lá. E tem comunidade lá, tem inteligências artificiais. Inclusive, tem uma inteligência artificial de mudança de crenças que vai te ajudar a identificar e mudar suas crenças. Como que ela funciona? Ela funciona assim. Você vai pegar e falar para ela
É, eu, eu quero mudar tal aspecto da minha vida. Por exemplo, eu quero deixar de fumar. Ela vai te guiar através de algumas perguntas para você aprender a mudar esse comportamento. Lembrando que crenças, elas geram e moldam a sua percepção, que moldam seus padrões emocionais, que moldam seus padrões de pensamento, que moldam seus padrões comportamentais, que moldam seus resultados e aquilo que você vê como realidade real para você. Então, se você quer mudar, se há emoções, se há pensamentos, e se a realidade não é o que você deseja, então é porque tem crenças aí. Tem crenças aí. E quando você muda suas crenças, sua vida muda. Assim foi comigo na questão da psoríase, assim foi comigo na questão da prosperidade financeira em relação a esse projeto. Assim foi comigo em relação a viver a vida em meus termos, que é o quê? Eu sempre quis fazer o que eu queria quando eu quisesse fazer, ter dinheiro para não me preocupar, para ir num restaurante e não ficar olhando o preço. Eu queria criar uma família, que é o que eu tô fazendo agora. Eu queria ser pago para estudar o que eu gostaria de estudar. E é isso que eu tô vivendo atualmente. E sinceramente, eu parei com tanto querer, porque eu entendi que no final das contas o propósito da vida é a própria vida, exatamente aqui, exatamente agora. E tudo que eu preciso já vem até mim. Eu não preciso ficar fazendo exercícios de cocriação, fazendo exercícios de manifestar a realidade que eu prefiro. Não, eu sou extremamente satisfeito com a minha realidade e vivo através de um flow divino, digamos assim, uma abordagem mágica, onde eu confio em Deus, em tudo que é, no todo. E as coisas acontecem de uma forma mágica. Mas essa ferramenta, você pode colocar lá, por exemplo, a sua realidade financeira não tá legal, você quer mudar isso. Você coloca lá, eu quero mudar minha realidade financeira. Ele vai começar a te perguntar, tá, mas para quanto você quer mudar? Como que é a sua realidade financeira? Por que que você acha que chegou nesse ponto? O que que você acha que pode mudar? Eu vou te dar vou fazer uma demonstração aqui de como essa ferramenta é, para você entender que ela é muito poderosa. E caso você esteja com dúvida, mais um curso, mais um produto online, mais uma coisinha online, ai meu Deus do céu. Você está enganado, não é só um curso, isso é um sistema educacional. Tem tecnologia, tem cursos, sim, tem masterclass, tem curadoria metafísica, tem desafios, tem várias formas de te entregar o conhecimento que você precisa quando você precisa. E que você vai encontrar conhecimentos que você não sabe, que não sabe, que não aprendeu na escolinha, que não vai aprender de qualquer coach aí na internet, qualquer expert aí na internet. E você tem 3 dias gratuitos para você testar, para você ver se realmente é isso que você quer. Mas aqui, ó, deixa eu abrir minha tela. Tô aqui na página da IA que eu criei, do mentor de crenças. Aqui ele te dá uma breve introdução para você responder todas as perguntas. Vamos iniciar o processo. Você pode clicar aqui, ó, quero mudar minhas crenças nesse botão, ou então responder o que você deseja mudar na sua realidade. Vamos supor que você deseja mudar, que você tem muita, sou muito ansioso. O que especificamente faz você se sentir ansioso? Hum, não sei. Em que momento você geralmente se sente mais ansioso? Ó, isso é completamente normal. Às vezes pode ser difícil identificar a fonte exata da ansiedade. Vamos tentar de outra forma. Em que momentos você geralmente se sente mais ansioso? Eu me sinto mais ansioso
quando eu penso sobre minha realidade financeira. Vamos ver. Obrigado por compartilhar isso. Vamos explorar um pouco mais essa questão. Quando você pensa sobre sua realidade financeira, o que exatamente você teme que possa acontecer? E daí você vai seguindo por esse processo de perguntas e respostas. E no final de tudo, ele vai te dar uma espécie de passo a passo sobre o que você deve fazer. Que é o quê? Você vai descobrir a crença raiz no final das contas, porque no final das contas há sempre uma crença raiz ali que gera outras crenças. Como eu te falei, crenças influenciam crenças que influenciam crenças. Então, quando você descobre a crença raiz, muda essa crença raiz, ele vai te ensinar a mudar essa crença raiz. Você entra numa nova frequência. E daí as crenças correlatas somem. Crer é ver, crer é ver. Você tem poder suficiente para mudar a sua realidade. E está disponível exatamente aqui, exatamente agora, uma oportunidade de você fazer parte, acessar essa ferramenta e outras ferramentas de inteligência artificial que vão mudar a sua vida, que vão acelerar as suas mudanças, sua prosperidade, para você viver de acordo com a sua essência. Porque no final das contas, o objetivo do meu trabalho é te mostrar que você tem poder suficiente e que você não precisa ficar sofrendo. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser você, o melhor você que você pode ser. Ser poderosamente você. Enriquecer o mundo com a sua autenticidade, com a sua presença. Esse é o seu propósito fundamental aqui. É seguir seu entusiasmo. Siga seu entusiasmo. E seja o mestre de sua própria realidade. Eu te encontro do outro lado. E até.